Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para estarmos abordando sobre esta última lição da nossa revista Betel, lição de número 13, ao qual diz as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Você tem vivido os planos de Deus na sua vida? Você tem vivenciado as promessas de Deus sobre sua vida? Você sabe como chegar lá? Em viver os planos de Deus sobre a sua vida? Vamos estar vendo isso nesta lição tão importante, a qual diz sobre as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Lição de número 13, o texto áureo diz lá em Gênesis 50, versículo 20, a parte A: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Texto de referência está lá em Gênesis 48, esteja lendo aí, 48, 11, 12, 13 e 14. Eu sou o presbítero Rafael, estudante de teologia, amante da palavra de Deus. E se você tem gostado dos nossos conteúdos, se inscreva aí em nosso canal, deixe o seu like e nos abençoe, nos ajude a levarmos ainda mais e mais a palavra de Deus. Pois bem, as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Vamos ao que interessa. Vamos pensar sobre Deus. Quando nós falamos em Deus, qual a primeira coisa que vem em nossa mente? A primeira coisa que vem em nossa mente quando nós abordamos, pensamos em Deus, é em um ser poderoso, grandioso, soberano, majestoso. E quem é que não quer estar ao lado de uma pessoa poderosa? Aqui na Terra, por exemplo, muitos de nós gostamos de estar perto de pessoas influentes, pessoas poderosas, porque pessoas influentes e poderosas podem de alguma maneira nos beneficiar. Por exemplo, se você tem aí uma certa amizade com um juiz, de repente você pode ser beneficiado. Se você tem uma certa amizade com um político, um vereador, um deputado, um senador, você pode muitas das vezes talvez ser beneficiado, porque você está ao lado de uma pessoa influente dentro da sociedade. E quem é que não gosta, quem é que não quer andar ao lado de uma pessoa influente? E quando nós falamos em Deus, logo nós imaginamos que vamos nos beneficiar por andarmos com Ele. Quando nós falamos em Deus, nós pensamos em um ser poderoso, grandioso, majestoso. E quem é que não quer estar ao lado de uma pessoa influente, de um ser influente como a pessoa de Deus? No entanto, quando nós imaginamos em estar ao lado de uma pessoa influente, de uma pessoa poderosa, conforme nós citamos aqui, como Deus, logo nos vem à mente que nós vamos obter sucesso. E o que é sucesso? Sucesso seria obter êxito em alguma coisa ao qual nós nos propomos a fazer. Sucesso significa em ter algo bom, obter algo bom para a sua vida, né? Conseguir idealizar tudo aquilo ao qual imagina. E quando nós pensamos em Deus, logo de cara nós imaginamos que por andarmos com Ele, por analogia, entendemos que vamos ter uma vida de sucesso. E hoje o evangelho ao qual nós temos vivido tem se pregado muito sobre isso, que o servo de Deus ele vai ter uma vida de sucesso, de vitórias, de conquistas. Logo, se você anda com Deus, você não vai andar doente. Logo, se você anda com Deus, você vai ter um melhor emprego. Logo, se você anda com Deus, a sua casa vai ser a melhor da rua. Logo, se você anda com Deus, você vai ter uma conta bancária tranquila, vai ter uma vida sossegada. Esse tem sido mais ou menos o evangelho que tem sido pregado por aí. Mas nesta lição vamos estar abordando de uma forma bem sucinta o que seria viver as bênçãos incomparáveis de Deus sobre as nossas vidas, o que seria de fato ter uma vida de sucesso diante de Deus. E eu, caro irmão, quero frisar aqui que uma vida de sucesso diante de Deus é bem diferente daquilo que o homem analisa como sucesso. Obter êxito, sucesso diante de Deus é bem diferente de obter sucesso diante da mentalidade humana. Nesta lição nós temos falaremos sobre a vida de José um pouquinho mais. E José era um homem que, aos olhos da sociedade de hoje, talvez seria visto como alguém desafortunado, como um perdedor,
como um azarado. Porque José, aos nossos olhos, ele só perdia. Vamos analisar a história de José. Primeiro ele tem os sonhos, ao qual ele ali, os irmãos dele têm uma inveja grandiosa sobre ele e o lançam naquele poço. E de repente ele é lançado num poço, é vendido para os ismaelitas. Estamos contando de forma bem sucinta. Ele era vendido para os ismaelitas chegam ali no Egito, vendem ele para a casa de Potifar. Quando José começa então a ter alguma proeminência na casa de Potifar, a mulher de Potifar olha para ele e almeja deitar-se com ele. Ele então mais uma vez ele é acusado de algo, de alguma coisa, e sendo acusado ali de repente assédio à esposa de Potifar, ele então é conduzido à prisão. Aos nossos olhos, quem analisasse de fora, logo pensaria o seguinte: esse homem é um desafortunado. Esse homem cometeu alguma coisa errada em sua vida, tem alguma coisa podre na sua história. Esse homem não ora bem, este homem não é servo do Senhor, este homem tem alguma coisa errada na vida dele que Deus está punindo ele. Qualquer um de nós, hoje, com o evangelho se é pregado hoje, um evangelho próspero, um evangelho vencedor, você é vencedor, você tem que conquistar, tem que estar sempre vencendo, olharia para José como um derrotado, como um perdedor, porque quando as coisas começam a dar certo na vida dele, de repente dá tudo errado. E nós temos que entender uma coisa, que para vivermos as bênçãos incomparáveis de Deus sobre nossas vidas, em primeiro lugar, nós precisamos entender que precisamos estar no centro da vontade de Deus. E por vezes o centro da vontade de Deus não é por vezes uma vida só de bonança, uma vida só de conquistas, uma vida só de aparentes vitórias. Por vezes temos aparentes perdas para vivermos a vontade de Deus. E José, a história dele até então era uma vida de muitas perdas. Primeiro ele foi tirado da casa do pai dele. Depois ele perdeu o privilégio na casa de Potifar e de repente ele foi lançado numa prisão. Agora pense, analise. Isto é a vida de um servo de Deus? Esta é a vida que um servo de Deus merece viver? Não estamos falando sobre merecimento, estamos falando sobre soberania, sobre controle de Deus, sobre estar no centro da vontade de Deus, sobre viver um propósito. E a pergunta a qual nós vamos estar fazendo aos nossos alunos: você tem vivido o propósito de Deus sobre a sua vida? O que é viver o propósito de Deus sobre a sua vida? Talvez alguém viva a vida inteira doente, passando por uma enfermidade, porque alguém está observando ele, está vendo que ainda na doença ele consegue glorificar a Deus e dizer: Deus é bom. É viver um propósito. Talvez alguém está no emprego que não quer estar, mas estar ali, às vezes, fazendo algo que não quer fazer, no emprego que não quer estar, porque alguém ali precisa observar aquele servo de Deus e entender que Deus é bom. Talvez você vai ir para uma cidade, vai para um determinado lugar, vai viver situações as quais você não quer viver, não idealizou viver, não sonhou viver essas situações, mas simplesmente que você está vivendo um propósito de Deus sobre a sua vida para que alguém seja abençoado. Ora, irmãos, ter uma vida de sucesso não é conquistar coisas. Ter uma vida de sucesso é viver uma vida que agrade, uma vida que cumpra os propósitos de Deus sobre a sua vida, uma vida que exalte a Deus em primeiro lugar sobre a sua vida. Você tem vivido uma vida de sucesso? Você tem vivido uma vida de êxito? Em meio a tudo isso, parecia que Deus não estava no controle. Em meio a tudo isso, parecia que Deus não estava no comando da situação. Olha, irmãos, na vida do servo de Deus, ele passe o que passar, Deus está sempre no controle da situação. Deus está sempre controlando. Alguém fala assim: mas o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Não, o diabo não tem legalidade nenhuma para agir na vida do servo de Deus. Na vida do servo de Deus, Deus conduz todas as coisas. Deus conduz tudo. Às vezes o que está acontecendo parece que é ruim, mas é algo bom que Deus está preparando. Tem sempre algo bom, algo incomparável esperando no final o servo do Senhor. E José, voltando para a história dele, ele foi agora levado para ali aquela prisão, aquele lugar. E na prisão, e é interessante nós virmos isso na história de José, e o Senhor era com José, o Senhor estava com José em todos os momentos.
Deus estava com José. Ora, irmãos, não tem nada mais lindo do que Deus estar com o servo dele, independentemente da situação. Não importa a situação, no desemprego, na enfermidade, na prova, aquele que vive o propósito de Deus, Deus está sempre com ele em todos os momentos. Não é só no momento da bonança, não é só no momento da fartura, não é só no momento que a conta bancária está gorda. Não, em todos os momentos Deus está com aquele que vive os propósitos. E você tem vivido os propósitos de Deus sobre a sua vida? Talvez você sofra muito porque vive o propósito. Porque o inimigo só vai atacar, só vai tentar derrubar quem vive o propósito. Ele não vai querer atacar, derrubar quem está na mão dele. Quem está na mão dele já está na mão dele. Né? Só está esperando o momento final dele dar um empurrãozinho, né? E jogar no abismo. Mas quem está na mão de Deus, ele quer derrubar, ele quer atacar. Mas você que tem vivido o propósito, talvez sofra muito, sofra mais. Mas entenda que há algo incomparável, há uma bênção incomparável para quem vive os planos, os propósitos de Deus. Temos vivido o propósito de Deus, mas ainda no sofrimento, ainda na angústia, ainda na tribulação, José estava vivendo um propósito para abençoar outras vidas. O intuito não é só ser abençoado, o intuito é abençoar outros. O intuito é abençoar outros. O evangelho hoje é aquele evangelho que eu tenho que ser abençoado, eu tenho que ser abençoado, eu tenho que ser abençoado. Não, mas o propósito de Deus é eu tenho que abençoar, eu tenho que abençoar. Conforme Deus disse para Abraão lá no início, se tu uma bênção. Quem vive o propósito é uma bênção não só para ele, não só para a casa dele, é uma bênção para a sociedade, é uma bênção para a localidade ao qual ele vive, é uma bênção para todos que estão ao seu derredor. Aquele que vive o propósito é uma bênção para todos. José, ele viveu uma vida, ele viveu um propósito ao qual ele se tornou uma bênção para a sua família, se tornou uma bênção para todos os habitantes daquela época, para todo o Egito de então, para os povos que estavam cercando o Egito, que ele livrou todos da fome, porque ele viveu um propósito ao qual Deus estava na vida dele. E José estava enfrentando uma grande adversidade e de repente ali dentro daquela adversidade, dentro daquela prisão, Deus permitiu que chegasse ali aquelas duas pessoas, aqueles dois prisioneiros, ao qual tiveram sonhos, e José revelou os sonhos deles, ao qual havia um propósito de Deus inserido nisso, para que quando aquele copeiro chegasse diante de Faraó, se lembrasse de José, que estava na prisão, e tudo foi sendo conduzido por Deus para um propósito maior. Na vida do servo de Deus, tudo é conduzido para um propósito maior. E José, então, um dia foi lembrado, foi levado até diante de Faraó e revelou ali os sonhos de Faraó e deu um grande livramento, não só para a casa de Faraó, mas para a família do próprio José. Irmãos, quem vive o propósito é honrado, quem vive o propósito é abençoado, quem vive o propósito vê livramento. Quem vive o propósito, ver o mar se abrir. Quem vive o propósito, cresce, progride. Não no momento que quer, mas no momento em que Deus quer. Você tem vivido o propósito de Deus sobre a sua vida? Você quer provar de bênçãos incomparáveis de Deus sobre a sua vida? Então siga os planos de Deus. Por vezes nós não entendemos os planos de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Hoje, talvez você não esteja entendendo o porquê você está passando alguma coisa hoje. Mas amanhã, você vai entender porque você passou por todo um processo. Porque para viver os planos de Deus, é necessário viver um processo. Para viver as bênçãos de Deus, é necessário passar por um grande processo. Você quer passar por esse processo? O problema é que muitas das vezes queremos pegar atalhos. Não queremos passar pelo processo. Mas não pegue atalhos. Passe o processo. E você vai viver bênçãos incomparáveis de Deus sobre a sua vida. Encerramos um trimestre, lição de número 13. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Viva o processo, viva os planos, aceite o que Deus tem para a sua vida, para colher bênçãos incomparáveis sobre a sua história. Fique na paz do Senhor.